Vamos começar com uma afirmação que soa, à primeira vista, como o cúmulo da arrogância, um tabu social que não deve ser quebrado. Ateus são, em média, mais inteligentes do que pessoas religiosas. Esta não é uma opinião, uma provocação vazia ou um insulto. É uma conclusão desconfortável, mas consistentemente observada por décadas de pesquisa em psicologia, sociologia e história. Hoje, não vamos pedir desculpas por essa conclusão. Vamos dissecá-la. Vamos mergulhar nas evidências, explorar as razões por trás desse padrão e entender por que a mente que se inclina para a razão e a evidência tende a se afastar das consolações da fé. O objetivo aqui não é humilhar o crente individual, mas sim conduzir uma análise honesta sobre os diferentes processos cognitivos que a fé e o ceticismo exigem. Este vídeo é um convite para entender por que a inteligência, definida como a capacidade de raciocinar, de resolver problemas e de pensar abstratamente, frequentemente encontra na religião não um lar, mas uma jaula. A primeira linha de evidência vem do campo da psicologia, especificamente dos estudos que analisam a correlação entre o quociente de inteligência, QI, e a religiosidade. Por mais de um século, pesquisadores têm observado um padrão consistente. Em 2013, uma meta-análise de Myron Zuckerman e seus colegas da Universidade de Rochester revisou 63 estudos diferentes, um trabalho monumental que abrangeu décadas de pesquisa. A conclusão foi inequívoca. 53 desses 63 estudos mostraram uma correlação negativa significativa entre inteligência e religiosidade. Apenas 2 mostraram uma correlação positiva. O que significa uma correlação negativa? Não significa que toda pessoa religiosa é desprovida de inteligência ou que todo ateu é um gênio. Significa que, quando olhamos para a população como um todo, existe uma tendência estatística clara. À medida que os níveis de inteligência aumentam, a intensidade da crença religiosa tende a diminuir. São como 2 baldes em uma balança. Quando um sobe, o outro tende a descer. Essa correlação é uma das mais robustas e consistentemente replicadas em toda a psicologia social da religião. Mas por que esse padrão existe? Os pesquisadores propõem várias explicações que, juntas, pintam um quadro convincente. A primeira está relacionada ao estilo cognitivo. A inteligência, particularmente a inteligência analítica, medida pelos testes de QI, é a capacidade de superar o pensamento intuitivo e instintivo em favor do raciocínio lógico e deliberado. A religião, por outro lado, prospera no domínio da intuição. Ela pede que você sinta a presença de Deus, que aceite dogmas baseados na fé e na autoridade, em vez de na evidência. Uma mente com maior capacidade analítica é, por natureza, mais propensa a questionar essas alegações, a procurar por evidências, a identificar contradições lógicas e a rejeitar conclusões que não são suportadas por fatos. A inteligência, nesse sentido, funciona como um detector de absurdos mais sensível, e a religião está repleta de absurdos. A segunda explicação está ligada à necessidade de segurança e controle. O mundo é um lugar complexo, caótico e muitas vezes assustador. A religião oferece um refúgio cognitivo contra essa incerteza. Ela apresenta um universo com propósito, governado por uma figura paterna que tem um plano para você. Ela oferece respostas simples e definitivas para as questões mais difíceis da vida. De onde viemos, para onde vamos, por que sofremos. Para uma mente com menos recursos cognitivos para lidar com a ambiguidade, a complexidade e a ansiedade existencial, esse pacote de certezas é imensamente atraente. A inteligência, por outro lado, fornece ferramentas internas para lidar com a incerteza.
Pessoas mais inteligentes tendem a ter maior autoconfiança, maior capacidade de resolução de problemas e, portanto, menos necessidade de recorrer a uma muleta sobrenatural para se sentirem seguras e no controle de suas vidas. Uma terceira razão é a tendência à inconformidade. A inteligência está frequentemente associada a uma maior abertura a novas experiências e a uma menor necessidade de se conformar às normas sociais. Na maioria das sociedades ao longo da história, a religião tem sido a norma esmagadora. Ser religioso era o padrão, a posição socialmente segura. Questionar a fé dominante era um ato de rebelião intelectual e social. Pessoas mais inteligentes, sendo naturalmente mais inclinadas a pensar por si mesmas e a desafiar o status quo, são mais propensas a cometer esse ato de inconformidade e a chegar a conclusões que as colocam fora da corrente principal. Agora, vamos ampliar nossa lente, saindo da mente individual para o mapa global. O padrão observado nos estudos de QI se repete em uma escala sociológica massiva. Se plotarmos as nações do mundo em um gráfico de religiosidade versus desenvolvimento humano, a correlação é impressionantemente clara. Os países com os mais altos níveis de educação, alfabetização científica, desenvolvimento tecnológico, riqueza e segurança social são consistentemente os menos religiosos do planeta. Pense na Suécia, Dinamarca, Noruega, Japão, República Tcheca, Estônia. São sociedades que funcionam, onde a ciência é respeitada e a educação é uma prioridade. E são, majoritariamente, sociedades seculares. No outro extremo do espectro, as nações mais intensamente religiosas são, quase sem exceção, aquelas que enfrentam os maiores desafios em termos de educação, pobreza, instabilidade política e segurança existencial. Quando sua vida é precária, quando a mortalidade infantil é alta, quando a ciência e a educação são inacessíveis e quando o futuro é incerto, a promessa religiosa de uma recompensa em outra vida e de um protetor divino se torna uma ferramenta de sobrevivência psicológica quase indispensável. A relação aqui é causal, mas não da forma simplista que alguns imaginam. Não é apenas que países inteligentes se tornam ateus. É que o desenvolvimento intelectual e social remove as condições necessárias para que a religião prospere. A religião, historicamente, cumpriu duas funções principais: explicar o mundo natural e oferecer conforto diante do sofrimento. A ciência, progressivamente, tem feito um trabalho muito melhor na primeira função. Hoje, entendemos a origem do universo através da cosmologia, a diversidade da vida através da evolução e as causas das doenças através da biologia, sem a necessidade de invocar deuses. E sociedades bem-sucedidas, com sistemas de saúde pública, redes de segurança social e justiça funcional, fazem um trabalho muito melhor na segunda função, mitigando o sofrimento e a precariedade que tornam a vida insuportável. Em resumo, a educação e a segurança existencial são o antídoto para a fé. A religião é como uma vela que ilumina um quarto escuro. Ela parece essencial e milagrosa até o momento em que alguém acende a luz elétrica. A ciência e uma sociedade funcional são a luz elétrica. Uma vez que você as tem, a vela se torna uma curiosidade pitoresca, não uma necessidade. Os Estados Unidos são frequentemente citados como uma exceção, uma nação rica e desenvolvida que permanece altamente religiosa. Mas a anomalia americana, na verdade, reforça a regra. Sua religiosidade excepcional pode ser atribuída a fatores históricos únicos, como a falta de uma igreja estatal e a competição de um mercado religioso e a uma desigualdade social e uma ansiedade econômica muito maiores do que em outras nações desenvolvidas. Mesmo dentro dos Essenciuliá, o padrão se mantém.
Os estados com os melhores índices de educação e desenvolvimento humano, como os da Nova Inglaterra, são os menos religiosos, enquanto o cinturão da Bíblia, no Sul, consistentemente apresenta os piores resultados educacionais e sociais. E, crucialmente, o grupo demográfico que mais cresce no país é o dos sem filiação religiosa, especialmente entre os jovens e os mais educados. A exceção está lentamente se alinhando à norma global. Tendo estabelecido o padrão nos dados psicológicos e sociológicos, vamos agora viajar pela história e examinar a relação entre a genialidade individual e a descrença. Se a inteligência tende a corroer a fé, seria de se esperar que, ao longo dos séculos, muitas das mentes mais brilhantes da humanidade tivessem se posicionado fora da ortodoxia religiosa. E é exatamente isso que encontramos. O panteão dos gênios céticos é vasto e estelar. Albert Einstein, talvez o cientista mais icônico da história, foi explícito em sua rejeição à religião pessoal. Em sua famosa Carta de Deus, ele escreveu que a palavra Deus não era para ele nada mais que a expressão e o produto da fraqueza humana. E a Bíblia, uma coleção de lendas honradas, mas ainda assim primitivas. Marie Curie, a única pessoa a ganhar o prêmio Nobel em duas áreas científicas diferentes, foi uma agnóstica declarada ao longo de toda a sua vida. Bertrand Russell, um dos maiores filósofos do século XX, escreveu o ensaio seminal Por que não sou cristão? Uma demolição lógica da fé. O grande filósofo do iluminismo, David Hume, foi um cético tão profundo que seus argumentos contra os milagres e o design divino ainda hoje são irrefutáveis. O naturalista Charles Darwin, cuja descoberta da evolução por seleção natural demoliu a necessidade de um criador divino para explicar a complexidade da vida, perdeu sua fé cristã e se descreveu como agnóstico. Carl Sagan, o astrônomo que nos levou em uma viagem pelo cosmos, foi um mestre em articular a admiração e a espiritualidade de uma visão de mundo puramente naturalista. A lista continua. O físico vencedor do Nobel Steven Weinberg, o linguista Noam Chomsky, o pioneiro da computação Alan Turing, o pai da psicanálise Sigmund Freud. Mentes que expandiram radicalmente a compreensão humana e que viam a religião não como uma fonte de sabedoria, mas como uma ilusão a ser superada. Neste ponto, o defensor da fé, sentindo-se encurralado, saca sua carta trunfo. Ah, mas e Isaac Newton, e Galileu, e Pascal, e tantos outros gigantes da ciência que eram homens de fé profunda? Isso não prova que a genialidade e a religião são compatíveis. Esta é, talvez, a mais importante e desonesta das apologéticas, e precisamos desmantelá-la por completo. A resposta é que esses homens eram gênios apesar de sua religiosidade, não por causa dela. Sua genialidade se manifestava na aplicação rigorosa do método racional e da evidência em seus campos de estudo. Sua religiosidade era o sistema operacional padrão de sua época, uma estrutura cultural e intelectual da qual era quase impossível escapar. Questionar a existência de Deus no século XVII não era como ser um ateu hoje. Era um ato quase impensável, socialmente suicida e legalmente perigoso. O mais importante, no entanto, é entender como esses gênios usavam Deus em seu pensamento. Eles não usavam a fé para anular a ciência. Eles usavam Deus como um marcador de posição para a ignorância, o famoso Deus das lacunas. Isaac Newton é o exemplo perfeito. Com suas leis do movimento e da gravitação universal, ele criou um modelo matemático do sistema solar de uma precisão impressionante. Ele explicou como os planetas se moviam, mas a ciência de sua época não conseguia explicar o que deu o impulso inicial aos planetas, ou por que a gravidade não fazia com que todos eles colapsassem em direção ao Sol. Nessas lacunas de seu conhecimento, Newton inseriu Deus. Deus era o primeiro motor,
o relojoeiro divino que deu corda no universo e que, segundo Newton, fazia pequenos ajustes ocasionais para manter o sistema funcionando. A pergunta crucial é: o que Newton faria hoje? Imagine Isaac Newton, com sua mente insaciavelmente curiosa e sua fome por evidências, transportado para o século XXI e tendo acesso a uma biblioteca universitária moderna. Ele aprenderia sobre a teoria do Big Bang, que explica a origem do universo a partir de uma singularidade. Ele aprenderia sobre a formação de sistemas solares a partir de discos de acreção. Ele aprenderia sobre a mecânica quântica e a relatividade geral, que descrevem o universo com uma precisão que faria suas leis parecerem uma simples aproximação. Ele veria que as lacunas que ele preencheu com Deus foram, uma a uma, preenchidas por descobertas científicas. A ideia de que Newton, confrontado com essa montanha de evidências, a rejeitaria em favor de um mito de criação de 6 dias de um livro da Idade do Bronze, não é um elogio à sua fé. É um profundo insulto à sua inteligência. Os grandes gênios são definidos por sua capacidade de mudar de ideia diante de novas evidências. Newton não era um dogmático, ele era um cientista. Ele usou a melhor ferramenta que tinha na época, e quando essa ferramenta chegava ao seu limite, ele recorria à única outra explicação disponível em seu mundo: Deus. Hoje, temos ferramentas muito melhores. O mesmo se aplica a todos os outros exemplos. Galileu Galilei não foi um herói do ceticismo, mas sua história é a crônica da vitória da observação científica sobre o dogma religioso. A Igreja não o perseguiu por ser um mau católico. Ela o perseguiu porque suas observações telescópicas provavam que a Terra não era o centro do universo, contradizendo a interpretação literal que a Igreja fazia das Escrituras. A genialidade de Galileu estava em sua insistência de que a evidência empírica deveria ter precedência sobre a autoridade dogmática. Chegamos então ao argumento do limiar informacional. A razão pela qual mentes brilhantes do passado puderam manter uma fé religiosa é que elas viviam sob um céu de informações muito mais escasso. Se um gênio daquela época, com sua capacidade intelectual intacta, tivesse acesso ao conhecimento que hoje é básico para um estudante universitário, a fé se tornaria uma posição intelectualmente insustentável. Imagine Blaise Pascal, o grande matemático, aprendendo sobre a evolução por seleção natural de Darwin, uma explicação elegante e puramente naturalista para a complexidade e a diversidade da vida, que torna a hipótese de um designer divino completamente supérflua. Imagine Johannes Kepler, que descobriu as leis do movimento planetário, vendo as imagens do telescópio espacial Hubble, que nos mostram centenas de bilhões de galáxias espalhadas por bilhões de anos-luz, tornando a ideia de que todo este cosmos foi criado com um foco especial em nosso pequeno e insignificante planeta, um ato de provincianismo cósmico. Imagine um gênio medieval aprendendo sobre a geologia e a datação por radiocarbono, que provam que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, ou sobre a neurociência, que demonstra que a consciência, a moralidade e a personalidade são produtos do cérebro físico, eliminando a necessidade de uma alma imaterial. A religião floresce na ignorância, não na ignorância como um insulto, mas na ignorância como uma simples ausência de informação. As mentes mais inteligentes do passado, por mais brilhantes que fossem, estavam trabalhando com um conjunto de dados radicalmente incompleto. Elas recorreram a fantasias para explicar a realidade, porque as ferramentas para decifrar essa realidade ainda não haviam sido inventadas. Defender a religião hoje, na era da genômica, da cosmologia e da neurociência, não é seguir os passos de Newton, é trair seu método,
É escolher deliberadamente ignorar os dados que ele teria avidamente devorado. A conclusão de todas essas linhas de evidência, da psicologia, da sociologia e da história, converge para um único ponto. A correlação negativa entre inteligência e religiosidade não é sobre arrogância. É sobre a incompatibilidade fundamental entre dois métodos de conhecer o mundo. A religião é um sistema fechado, baseado na autoridade, na tradição e na fé, que oferece respostas definitivas e imutáveis. A inteligência analítica prospera em um sistema aberto, baseado na dúvida, na evidência e na falsificabilidade, que oferece respostas provisórias e sempre sujeitas à revisão. A mente inteligente não rejeita a religião porque se sente superior, mas porque reconhece que o método da fé para chegar à verdade é fundamentalmente falho. É o mesmo método que leva a acreditar em astrologia, em cristais de cura ou em teorias da conspiração. A inteligência é, em última análise, a capacidade de discernir entre um método que funciona e um que não funciona. E a história da ciência, em contraste com a história da religião, é a prova cabal de qual método nos leva para mais perto da verdade sobre o universo. A escolha, portanto, não é entre ser inteligente ou ser estúpido, mas entre abraçar a complexidade desconfortável da realidade ou se refugiar na simplicidade reconfortante da fantasia.